44, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Agora vamos passar para o versículo 18, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É difícil nós pensarmos nisso. Os corinhos do Eugênio, que o irmão cantou ali, diz que Cristo está voltando, diz que Ele não quer nos perder, diz que Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Mas sempre que eu vou pregar, que o irmão me chama para pregar, eu tenho uma grande dificuldade. A minha dificuldade é primeiro olhar para mim, é primeiro olhar para o meu ser. E quando eu comecei a pregar isso aqui, eu passei por uma dificuldade. Eu falei com alguns irmãos aqui na igreja. Eu olhei para dentro de mim e vi que havia algo em mim que eu tinha que tirar, porque aquilo ali não ia deixar eu ir para o céu se Cristo voltasse naquele dia. E eu fiquei pensando. Aí então eu tenho o hábito de, antes de pregar, fazer pesquisa com as pessoas lá fora. Eu perguntei uma pessoa, uma garota, ela é adolescente, mas eu acho que ela vai à igreja muito primeiro do que eu. Eu perguntei a ela: você sabe o que vai acontecer quando Cristo voltar? E ela ficou na dúvida. Eu falei: você sabia que quando Cristo voltar vai ser uma vez só e daí por diante? Quem viveu para Ele vai com Ele, quem não viveu para Ele vai ser jogado no lago de fogo? Ela disse: não. Eu falei: você não sabia disso? Você acha que Ele vai vir duas vezes? Vai vir uma, levar a igreja e depois deixar as pessoas para se arrepender? Ela achava que era isso. E tem muita gente que pensa assim como ela. Mas Cristo virá como ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora que Ele vai vir. Cristo, nem Ele sabe quando Ele vai vir. Ele disse isso em Mateus, quando Ele disse: nem os anjos, nem o Filho sabe o dia nem a hora, senão o Pai que está no céu. Mas quando nós vemos uma passagem em Isaías, no capítulo 46, lá tem algo que diz assim: desde o princípio, no começo, Deus já tinha reservado um dia para julgar os pecados da humanidade, a maldição da terra. Eu perguntei a outra pessoa: você sabe por que nós vamos ser julgados? Essa pessoa pensou e falou: não sei. Realmente tem muita gente que está na igreja e ainda não sabe por que vai ser julgado. Para nós lembrarmos disso, eu vou fazer uma análise rápida. Em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, narra como Deus fez o mundo. Deus vai fazendo tudo, dizendo que tudo é bom, tudo é perfeito. No versículo 31, no capítulo 1 de Gênesis, ele diz: quando ele acabou do sexto dia, ele olhou para tudo que ele tinha feito e falou: eis que tudo é muito bom. Ele não fez nada ruim. Deus fez tudo perfeito. Deus fez um campo, como ele viu na parábola, perfeito. Uma terra sem pecado. Mas no capítulo 2, no versículo 17, aí está escrito que o homem foi posto no jardim. E ele diz, você vê ali lendo em duas linhas, que o homem seria eterno, viveria eterno. Mas na verdade ele não seria, ele é eterno. Deus fez um corpo para ser mortal, mas uma alma para ser vivente. E o interessante disso, irmãos, é que nós temos que lembrar que o corpo vai perecer, vai voltar ao pó, mas a alma vai estar consciente em algum lugar. Nós nunca podemos esquecer isso. É algo que nós temos que estar sempre frisando em nossa mente. Porque, independente do que você faça, mas o que você está fazendo é pecado antes da sua vida. Porque, como a parábola que ele deu, você vai ser atado e lançado no fogo. E vocês sabem que parábola é uma comparação, né? Jesus aqui está fazendo uma comparação
Ele está comparando algo real com a ocasião. E eu vou ler agora em Mateus 13, só que eu vou ler agora a partir do 36. Jesus então vai explicar a parábola. Todo mundo no 36? Amém. Está escrito assim, então Jesus explicando a parábola que ele tinha falado anteriormente, ele disse, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do céu. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do céu. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Eu falei de Gênesis. Deus criou tudo perfeito, como eu havia falado. Deus não criou nada ruim. Então, como surgiu a maldade? O diabo assemelhou. A antiga serpente que estava no Éden. Aquilo era um lugar, um paraíso. Um lugar perfeito que o homem que Deus criou para colocar o homem. O homem não ia precisar suar para consumir o alimento. Lá tinha um jardim que regava, o rio que regava o jardim. Ali tinha o ouro daquela terra, era um ouro bom, tudo perfeito. Mas infelizmente, na ausência de Deus, o pecado contaminou a terra. No capítulo 3, Deus chega diante do homem, pergunta por que ele fez aquilo, e ele jogou a culpa para a mulher e a mulher para a serpente. Ou seja, tornaram todos malditos, inclusive a terra, pelo pecado do homem. E por que hoje nós somos julgados? Em Romanos 3 diz que todos pecaram e todos necessitam da glória de Deus. No capítulo 6, versículo também 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso só em Cristo Jesus. Então, como todos nós pecamos, não porque hoje nasce pecador, mas porque a terra foi amaldiçoada, tornou maldita todo o fruto da terra, é isso que ele diz. O joio, quando o trigo, é o fruto da terra. Nasceram da terra. Nós nascemos da terra. Nós mesmos nunca poderíamos sermos salvos, só por Jesus Cristo. A missão de Deus, a misericórdia de Deus, é em Cristo Jesus que ela se revela. De glória em glória, de fé em fé. Como o irmão pregou aqui na semana passada, todos nós que perseverarmos até o fim e guardarmos a Cristo, vamos receber a nossa retribuição. Mas também aqueles que não guardarem, aqueles que não obedecem, também receberão a sua retribuição. Porque Deus é justo. E como ele disse aqui, que o campo é o mundo era bom até o pecado chegar. Depois do pecado, se tornou maldito. E tudo que nele há. Como o irmão leu na passagem anterior, e Pedro, o céu e a terra está reservado para o fogo. E não só o céu e a terra, mas todos os pecadores também receberão. Morte significa afastamento. E foi uma penalidade que o homem recebeu pelo pecado. É por isso que hoje nós morremos. É como Paulo disse que o atleta deveria treinar, exercitar
exercitar para que ele consiga chegar ao fim e receber a coroa. Pensa na nossa vida como um jogo. Não que Deus está jogando conosco, mas que nós fazemos parte desse jogo. Eu estou falando o seguinte, irmãos, a morte não é o fim. O jogo não termina quando você morre, mas você fica aguardando para receber o que você merece. Será que é a coroa? Ou será que é o lado do fogo ardente? Abra sua Bíblia de novo, vamos lá em Pedro, na passagem que o irmão leu anteriormente. 2 de Pedro, capítulo 3. Hoje há uma grande dúvida, por isso Cristo está voltando. E nas Escrituras nós sabemos que Ele está voltando, porque aqui diz, no capítulo 3, versículo 3 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, e com os seus escárnios andam segundo as próprias paixões. Nós vimos isso diariamente hoje. Escarnecedores, o que é escárnio? Escárnio é aquilo que te faz tropeçar. Era uma armadilha feita para alguém cair. E hoje tem muitos crentes caindo nessa armadilha. Homens que fazem as suas próprias vontades e dizem que é vontade de Deus. Homens que usam a Bíblia para apoiar as suas próprias opiniões. Nós devemos estar atentos. Ainda aqui na carta de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por ele, nós torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meu irmão, aqui está a receita. Se você quer viver uma vida santa, aqui está a receita. É você ter o pleno conhecimento. E o pleno conhecimento é você conhecer a palavra de Deus. É quem vai te livrar das seduções sexuais que o mundo te impõe pela televisão, pela internet, pelo jornal. O mundo te oferece coisas que não são boas. Mas para você se livrar disso, somente tendo pleno conhecimento. Porque é através do pleno conhecimento, ou seja, um homem piedoso, eu acho que vocês sabem que piedade é alguém zeloso pela religião. Piedade é um convertido fiel, é um temente a Deus, é aquele que não omite nem mente, é aquele que preserva a palavra de Deus, é aquele que Deus, Jesus Cristo, voltará para buscar. Mas ele continua dizendo que se você tiver o pleno conhecimento, se você for piedoso, e se você associar isso com diligência, quer dizer, zelo, você está pronto para fazer aquilo certo? Se ele diz que se você fizer juntar a fé com a virtude com o conhecimento com o domínio próprio, o domínio próprio com a perseverança com a piedade com a fraternidade. A fraternidade com o amor. Ele diz: porque se essas coisas existirem em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz no versículo 10: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vocação, a eleição, porquanto procede assim:
não tropeçarás em tempo algum. Não quer tropeçar, meu? Seja zeloso, piedoso, tenha um pleno conhecimento e tenha uma postura moral. Uma postura moral é você ser sensato, é você ser transparente, é você aparecer. Eu estou falando porque quando eu fui fazer essa mensagem, foi a minha esposa que me apontou aonde eu precisava consertar. Eu tenho certeza que a igreja ainda não sabe, nem sabia. É algo não é tão grave, mas eu precisava tirar isso comigo. Sabe por quê, irmão? Quando ele pegava o joio, quando Jesus Cristo vier em sua glória com todos os seus anjos, e ele começar a separar minha direita e minha esquerda, ele vai pegar o joio e vai lançar no fogo. E esse joio é todo aquele que desobedece a palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 5 diz que é injúria, feminados, bebedores, maldizentes, adúlteros, ladrões, tudo aquilo que nós conhecemos, nenhum deles herdará o reino do céu. Mas, em contrapartida, ele diz que todos aqueles que têm o fruto do Espírito, bondade, virtude, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor, esses não tropeçarão e herdarão o reino de Deus. O irmão, você tem o exemplo de Noé na Bíblia. Deus não está brincando quando ele fala que ele vai punir o desobediente. Você tem exemplos. Noé, no dilúvio. Noé era um pregador da justiça, pregou. Só quem foi salvo? Só Noé e mais 7. Porque esses ouviram o que Noé disse. Assim é nós estamos sendo avisados o tempo todinho que isso está voltando. E isso está próximo. Nosso tempo, a Bíblia fala o tempo todinho, isso está voltando, nos últimos dias. Jesus morreu e disse que já era os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas tem gente que se esquece e acha que isso não vai acontecer. Mas Deus deixou esse exemplo claro na Bíblia. Que aquele mundo antigo foi afogado. E nada restou a não ser os 7, junto com Noé. Ele também deu o exemplo dos anjos. Nem os anjos dele estão todos reservados para o fogo. Ele não poupou. Jesus Cristo veio ao mundo e Deus não o baixou. Em Hebreus, abre em Hebreus. Hebreus 4. Versículo 15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Versículo 8, ele diz, embora sendo filho, no versículo 8 do 5, ele diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deus não achou o padrão nem do seu próprio filho. Nós nunca deveríamos pensar, porque viemos à igreja todos os domingos, nos esforçamos para estar aqui na reunião, isso nos salvaria. Não, só vamos ser salvos se nós estivermos realmente obedecendo a palavra de Deus, tanto na igreja como fora dela. Em Hebreus, capítulo 9, no versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Ele não virá só para condenar, mas ele também virá para salvar. Mas ele salvará todos aqueles que são obedientes, todos aqueles que guardam a palavra. E guardar a palavra, como Cristo disse, se querem ser verdadeiramente meus discípulos,
permanecereis na palavra. E a palavra permanecerá em vós. No capítulo 10 de Hebreus, isso não estou falando, no capítulo 10 de Hebreus, Cristo mostra, a palavra de Deus mostra, na verdade, exemplos de irmãos que estavam regredindo, irmãos que receberam a palavra do Senhor, irmãos que tiveram aquele maior impacto, que choraram com os necessitados, que tiveram até bens furtados, irmãos que sofreram o impacto da perseguição, tiveram força, mas outros não. E Cristo diz, a partir do versículo 26, do 10, ele diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmãos, qual o impacto dessa palavra? Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de havermos conhecido a palavra de Deus, já não resta sacrifício. Não tem mais nem o sangue de Cristo, porque você já conheceu a palavra e continua fazendo. Ele diz mais na frente, porque é difícil aquele que provou do dom espiritual, aquele que conheceu a palavra de Deus, difícil vai ser ele se arrepender novamente. Nós temos que evitar o erro. A igreja funciona como um lugar para consertarmos os nossos erros. Eu aprendi isso porque eu vim aqui e falei com irmãos, e tem irmãos que ainda ligam para minha casa me perguntando como eu estou. E eu gosto disso, porque isso faz sempre me lembrar todos os dias. E eu não posso andar irado, porque a ira não é de Deus. A ira não me levará. Mas, voltando para Mateus, nós já passeamos, voltando para Mateus 13. Ele diz também, no 43, do 13 no 43, ele diz: então os justos resplandecerão como o sol, que reina no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Eu acredito que todos os dias nós temos condição de ouvir o que Deus tem nos falado através de Jesus pela Bíblia. Nós só não ouvimos se nós não fizermos. Todos os dias nós temos a oportunidade. Hoje nós temos Bíblias auditivas que você pode ouvir se você não consegue ler. Hoje nós temos irmãos dispostos a nos ensinar. Hoje nós temos a internet e você pode ler a palavra de Deus em qualquer lugar. Não há obstáculo para nós não lermos a palavra de Deus e não aprendermos, não alcançarmos o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, o irmão disse anterior aqui, nós temos que ser prudentes, sempre atentos, vigilantes. Nunca podemos deixar a nossa lamparina apagada, porque a lamparina nos ajuda a acharmos a mancha do nosso corpo. Com a sua lamparina acesa, você vai ter condição de olhar o seu corpo e ver que há mancha neles. Se você não tirar essa mancha, Jesus Cristo vai voltar e você não vai receber a sua recompensa. Irmãos, quem tem ouvido, ouça o que diz Cristo através da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, todo-poderoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que hoje nós temos de ler a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor vem cuidando de nós, Senhor. Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor veio a este mundo para nos ensinar. O Senhor veio a este mundo, Jesus. O Senhor não ofereceu um animal, o Senhor ofereceu o seu próprio corpo, Senhor. E o Senhor fez isso de uma vez por todas, Pai.
para que todos nós que nos arrependêssemos e guardássemos a tua mensagem, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor, o Senhor voltaria para nos buscar. E nós sabemos que é verdade que o Senhor vai nos buscar porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Esse que serve em nós como garantia, Pai. Garantia que o Senhor deixou e vai voltar para buscar. Pedimos ao Senhor força, Pai. Nos dê força, Senhor, porque este mundo é muito difícil de viver, Pai. Nos dê força, Senhor, para todos os dias, Pai. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós temos força para acreditar mais e mais no que o Senhor disse na promessa que o Senhor fez, Pai, de nos buscar, de nos levar para aquele paraíso, Pai, do Senhor fez. Aquele paraíso, Pai, que o homem saiu de lá por sua própria vontade. E agora, Senhor, nós sabemos que é pelo nosso esforço, através do sangue de Cristo, Pai, sempre lutando contra os nossos pecados, que receberemos a coroa da vida. Que receberemos a coroa da vitória, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque todos nós estamos aqui com esta mesma disposição mental, Senhor, de receber o Senhor quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos prepara através da tua palavra